Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um acontecimento que, para que ocorra, existem algumas características que são apresentadas que devem ser colocadas em relação de sensibilidade para que a natureza possa reagir com a nossa ajuda, com a nossa conversões de valores, para que essa etapa aconteça bem. A gente está falando de uma etapa de um processo de iniciação da vida, né? E nessa etapa, é, bom, as plantas elas investem suas matérias sobre invólucros que vão adequadamente se romperem se sofrerem as devidas relações com o meio, né? É como se o meio ele desprovisse desse material que a planta reveste, encapsula. É como se ela dissesse assim: somente quando o ambiente condicionar a especialização para que essa encapsulação seja rompida, o processo vai acontecer. Então, a regência, a rigidez desse invólucro emite essa expressão, essa genética, né? Essa expressão. Vamos ver de forma desenhada, né? A gente vai falar hoje da germinação. E a germinação é o processo que, ah, que confere, né? Você negocia a resistência do invólucro. E o que é o invólucro? O invólucro nada mais, nada menos é do que o ovo. O invólucro é o ovo da semente, né? Então, existem vários tipos de ovos, né? A gente tem os ovos que são secretados pelas fêmeas, no sentido é, no sentido do ovário, né? Dos ovários, dessa questão. Então, o gameta masculino, né? Ele precisa de um revestimento. Esse revestimento vai condicionar esse gameta para que ele possa, dentro da negociação, dentro da sensação,
ganhar força para romper a via de preparação. Então vamos pegar algumas imagens aqui, ó. Sementes. Então vejam só. Nós temos vários tipos de sementes. Vários tipos. Todas essas sementes, elas representam um cuidado, uma projeção futura. Vamos escrever isso aqui, ó. O que são sementes? Sementes, elas são complexos de projetos de vida, onde constituem a vida em forma de ser convertida com a conciliação da liberdade da casca. Então, a semente, semente é o espermatozoide do pai e da mãe, ou do macho e da fêmea. Então, o que é semente? A semente de uma espécie é uma corrente. Uma corrente é uma espécie, é uma família. E no mundo a gente tem, graças à variação gênica, fêmea, como que escreve fêmea? Fêmea. Fêmea. De várias famílias. Então, sabe o encaixe? Essas sementes, essas correntes, elas estão tratando a Terra há anos. E se evoluindo. Pela qualidade da terra. Da terra tratada. Vocês entendem isso? Né? Que existe uma qualidade da terra que consente melhores árvores frutíferas, melhores árvores e assim subsequentemente melhores sementes. Sim, com a biotecnologia as coisas vêm mudando conciliadamente com as proporções de qualidade que se observa de uma terra para com o produto final, para com a semente. Né? Então, existe toda essa engenharia, esse efeito laborioso
dessas várias revoluções agrícolas que a gente tem conciliado com a revolução tecnológica e industrial. Por que não? Olha as máquinas. Beleza? E aí o que que acontece? Acontece que o seguinte, né? É... O nível, né? O nível de conciliação também se eleva. Vamos entender essa questão. Quando a gente tem um ovo, ele é uma tecnologia material que guarda a aprovação do solo. Para liberar matéria para liberar matéria sensitiva de via própria ou com propriedades autônomas. Isso a gente chama de sensitivas, né? Beleza. Essa propriedade autônoma, ela faz parte de uma balança de gestações. Que seguem os moldes instalados pelos pais. Quem são os pais? Os geradores desse V. Então, a gente tem esse pai e esse pai. Só que esse pai, ele é uma escada. E esse pai também, ó. Porque essa planta, ela despuxa dessa e dessa. Então, tá vendo? Essa energia posterior, que é essa vida, ela despuxa desses dois implantadores de conciliações gênicas, né? Os pais e as mães, os machos e as fêmeas. E a arquitetura da vida nos permite enxergar isso graças a essa resolução. Isso é incrível. Só que para cada puxa desses, né, ovos, vamos ler aqui, ó. Para cada puxa desses ovos especiais. Por que são especiais? Porque são novos. Todo ovo que vem, ele é novo. Ó. Tá vendo o ovo? Esse vai puxar de algum lugar, esse vai puxar de algum lugar e vai formar esse. Né? É muito maneiro porque existe esse compartilhamento. Na matemática a gente chama isso de conjuntos, ó.
A gente chama esse conjuntos e interferências. A interferência aqui sobre a química física, né? A físico-química, ou seja, os processos naturais, consegue formar uma adequação de um. E aí crescer desse um em individualizações. Processos de individualizações de sensações com capacitância, com possibilidade, com porta ações de desenvolver a autonomia. Mas uma planta, ela só vai conseguir isso se o solo apresentar condições. Solo, plano, condições. E aí, a ciência, nós, no Conselho do Estudo da Ciência, estamos descobrindo as condições da negociação que desparte uma semente para a vida em forma segura. Então, o que a gente tem feito? A gente tem olhado as proporções que assegura um ovo, uma semente, nascer. Né? E se desenvolver. Então, a gente pergunta pro ovo. E aí, o que ele fala? Ele fala assim, olha, para que eu germine, é bom que seja solado em proporções x as. E aí a gente vai ver agora. Germinação. A germinação é uma sucessão de etapas que retomam o desenvolvimento do embrião e o início da formação de uma nova plântula. Podemos resumir a germinação como o processo de transformação da semente em uma nova planta. A semente é constituída pelo embrião, endosperma e tegumento. Então vamos lá. Vamos pegar a semente. E aqui a gente vai ter o embrião, endosperma e tegumento. Endosperma e tegumento. Durante a germinação, o embrião é nutrido pelo endosperma. Então, o endosperma ele nutre o embrião. Aqui, nessa repartição. Só que imagina só. Vamos lá. A gente enterrou esse camarada aqui, ó. Ele está em terra. O que acontece? Um espelho. Esse embrião, por ter resolução passada, ó, resolução passada desse solo, por quê? Logicamente, se não ocorrer nada, em um solo desse tipo que essa semente vai cair, né? No caso da reflorestação, né?
Olha só, a reflorestação. Então vamos supor que essa semente aqui, ó, é dessa árvore aqui, ó, que está no mesmo solo e sendo composto pelos mesmos solos. Aí essa semente veio desse fruto. E desse fruto, essa semente carrega o embrião e o endosperma e o tegumento. Já aí, o endosperma que carrega essa semente, ela está com material que foi desnutrido por esse solo em razão dessa conexão aqui, ó, e das matérias secas e brutas e da fotossíntese, que tem um nível de acorrentamento para constituir cientificamente falando, a tecnologia dessa semente, dessa matéria aqui, ó, dessa qualidade. Então, isso para nós tem muita importância. A semente é constituída pelo embrião, endosperma e tegumento. Durante a germinação, o embrião é nutrido pelo endosperma. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver os fatores que afetam a germinação. Vamos abrir aqui, ó. Fatores que afetam. Para que a germinação ocorra, são necessárias certas condições que dependem de fatores ambientais e da própria semente. Ó, excelente. Fatores que afetam. Depende das condições ambientais. Então, o ambiente que nasceu a mãe e o pai deve ser semelhante ao ambiente em que o filho vai ser instalado, né? Então, se eu tenho a mãe e o pai, a mãe e o pai, vamos pôr que isso aqui é a mãe e o pai. Só que essa mãe e o pai, eles estão na mesma árvore. Eles estão em um universo diferente do nosso. Quer dizer, numa sensação diferente da nossa. Para esse núcleo de vida, né? Para essa realidade. E aí vamos pôr que a mãe e o pai, eles estão aqui, ó. Encadeados aqui nesse galho, né? Que pode ser bem maior. Dessa árvore que pode ser bem maior. Entendeu? E o resto dessa árvore pode estar bem instalado lá e tal. Lá dentro entre as raízes, né? O que eu queria que entendesse era isso. E aí os fatores ambientais vão influenciar para que possa surgir uma nova árvore, né? Ou até mesmo um novo galho, dependendo do tipo da espécie em que ela vai viver, né? E da própria semente, ambientais e da qualidade da semente. O que coloca a qualidade da semente? A semente, ela funciona como como algo incerto quando é natural. A gente aumenta a certeza da semente em laboratório. Hoje, com a biotecnologia. Mas na natureza, a semente, ela é um fenômeno. O que é um fenômeno? É que a gente pode ter o sucesso ou o sucesso pode ser barrado pelo ambiente que
descondicionou a qualidade que a semente veio para uma qualidade pior, porque o ambiente ele pode pedir mais ou pode fazer com que a semente necessite de mais endosperma para, para que o embrião nasça, né? Isso é uma relativa. Os principais fatores que afetam a germinação são: é como se fosse um efeito de raspadinha, né? O efeito da raspadinha. Mas não é bem assim, né? É a sorte para que o ambiente esteja bem adequado. Mas geralmente essa sorte, a própria natureza vai drenando com a qualidade das estações. Então as estações elas são um conhecimento que é despartilhado pelas árvores que reagem ao ambiente, né? Isso é uma assimilação do homem. Isso foi uma humildade do homem para desconhecer a comunicação das plantas e tentar se auxiliar dessa comunicação para se revolucionar nessa relação. Então, olha só, disponibilidade de água, disponibilidade oxigênio, luz, temperatura, permeabilidade do envoltório da semente. Então, isso aqui é uma coisa que eu haveria de comentar. A permeabilidade do envoltório. Isso isso determina a força molecular que vai condicionar o fenômeno de relação com o meio externo. A gente tem o externo e o interno. E a molecularização de despartilhar condições climáticas e temperamentais para o embrião parte dessa construção, dessa arquitetura que é o envoltório e a permeabilidade que ele foi confeccionada. Substâncias químicas e dormência da semente. Então é como se a semente ela fosse nascesse dormida. Essa dormência da semente é como se ela precisasse de contato com ela fosse muito encamadada como uma múmia. E aí a dormência ela é o tempo de camada que ela tem para continuar a vida, continuar viva. Em cada camada dessa existe endosperma para manter ela viva. E aos poucos, quando a energia do sol vai batendo, a água vai entrando, a gente tem isso aqui, ó. Sol batendo, a gente tem energia batendo, a gente terra mexendo, e aí e a gente tem a temperatura disso tudo, ó. Fazendo o quê? Desvestindo
essa dormência, né, fazendo drenação na dormência e acordando a semente. É bem bonito. Dentre todos os fatores, a água é o mais determinante para a germinação. A água é o que consente a química da contração, né? A embebidação, processo de captação da água, hidrata os tecidos e intensifica as atividades metabólicas necessárias para a retomada do crescimento do eixo embrionário. Embebidação é o processo da captação da água. Apesar da importância da água, o seu excesso provoca a diminuição da germinação, pois impede a penetração de oxigênio. Então, olha que legal. A gente tem uma certa relação de proporções. A gente tem uma relação de proporção para os animais terrestres, para os seres vivos terrestres, de água e oxigênio. Então a água ela precisa ser peneirada, contracionada. Então é como se a gente tivesse uma estequiometria aqui para a água. 1 litro de água equivale a uma contração, necessita de uma contração de poder oxigenado vamos supor que a gente precisa de 10 contrações. Supondo, né? Então, se você colocar mais que 1 litro e a planta não der conta de fazer as mais que 10 contrações, você pode debilitar a planta. Pode dificultar até mesmo que ela faça as contrações. Naturalmente, as sementes germinam assim que encontram condições ambientais favoráveis. Porém, outras sementes precisam superar o estado de dormência antes da germinação. A germinação é a quebra da dormência das sementes. Também depende da ação dos hormônios vegetais, como as giberelinas. A germinação e a quebra da dormência da semente também depende da ação dos hormônios. Então, essa quebra da dormência falado aqui, ó, precisa da ação dos hormônios. Hormônio é como se fosse comida de astronauta. São comidas bem ressecadas que conseguem ser ativadas em fases, em momentos necessários, né? São programações. Fases de germinação. Fases de germinação. A germinação pode ser dividida em 3 fases: a embebidação, indução do crescimento e crescimento do eixo embrionário. A fase de embebidação. Fase 1. A fase de embebidação consiste na captação de água que provoca o umedecimento inicial dos tecidos mais próximos à superfície. Então,
A gente está falando do umedecimento do material que está tecendo, né? Do esperma. No caso do embrião. Umedecimento do embrião. A quantidade de água absorvida deve ser suficiente, não só para iniciar a germinação, como também para garantir que o processo ocorra até o fim. Legal. Agora a do crescimento. Eu vou tirar esse número aqui porque muitas das vezes essas fases podem acontecer simultaneamente. Nessa fase há uma redução na captação de água. Ocorre a formação de novos tecidos e ativação do metabolismo. Então, o crescimento ele desnivela o consumo de água para a produção de novos tecidos. Ou seja, tecidos mais íntimos. E por último, o eixo embrionário. Eixo embrionário. A fase de crescimento compreende o processo de expansão celular e a ruptura do tegumento com a protrusão da radícula, raiz embrionária. A radícula é a primeira parte a emergir da semente. Então vamos lá. A gente vai ter uma expansão que proporciona a ruptura do tegumento. Expansão que rompe o tegumento. Esse tegumento, ele é como se fosse essa parede que tem o material. E ao longo desses processos, essa parede está sendo lixada. Ó. Nós estamos lixando essa parede em todas as formas. E aí a gente está lixando, está lixando, está lixando. Quando isso aqui vai crescendo, vai alimentando ao mesmo tempo, né? E aí quando pensa que não, o que acontece? Isso explode e a radiculação começa a acontecer dentro dos processos, dentro desse efeito aqui, de explosão. Ruptura do tegumento com a protrusão da radícula. Então aqui a gente vai ter a radícula protrusida. Radícula. 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 Protrusida. Vamos lá. A gente tem alguns tipos de germinação também. A germinação pode ser de dois tipos: epígia e hipógia. Epígia pígia e hipógia. Pígia e hipógia.
Então, os cotiledones se elevam acima do solo, é típica de cotiledones. Então, aqui os cotiledones. Cotiledones acima do solo. E cotiledones permanecem no solo. Monotiledones de cotiledones. Os cotiledones são as folhas embrionárias das plantas, formadas pela semente e importantes para o desenvolvimento inicial das plantas. Eles são as primeiras folhas que surgem do embrião. Então, os cotiledons, primeiras folhas, elas são placas sensitivas. Como que arcaicas, no sentido histórico, no sentido de primitivas, né? Sensitiva. Então, a qualidade da espécie vai muito do recolhimento que está empregado nos cotiledons. Então, o processo de mudança da sistemática, da conformação do projeto de sobreviver a partir dos padrões sensitivos está ali, né? Elas são as primeiras folhas que surgem no embrião. O número de cotiledones na semente classifica as plantas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, ou seja, uma via sensitiva ou duas vias sensitivas. E por aí tá ótimo. Nós estamos muito evoluídos nesses processos, mas um dia isso foi tudo que a gente tinha de mais importante, né? Esse tipo de sabedoria. Espero que vocês consigam ver isso. Olha só, o togumento olha só. Aqui tem uma certa osmose sobre a físico-química desse ambiente, né? A temperatura e tudo. E isso causa efeito no embrião lá dentro, porque isso aqui varia. Então existe uma contração variante ali e ao mesmo tempo existe a entrada de nutrientes, né? É essa entrada de nutrientes que a gente chama de permeabilidade do togumento, do envoltório da semente. E aí isso vai acontecendo. E aí você vai vendo que vai enchendo, né? Como um balão. Por quê? Porque essa lixiviação desse togumento e a alimentação do embrião conforme o tempo do embrião pelo endosperma vai fazendo esse processo. E aí, quando vai abrindo essa porcentagem aqui, vai aumentando muito mais, né? Existe um efeito muito maior quando existe a primeira trinca. E aí, sucessivamente, essa área vai aumentando a superfície de contato e isso vai fazendo com que a radícula com o colédoco, que é a porção sensitiva, ganhe condicionamento para poder
vai ganhando condicionamento ah, para poder descontar mais com a terra, né? Para poder pressionar a terra sem sofrer muita acidificação ou sensação. Então é aos poucos que a sensação vai florindo. Olha que bacana. Se eu avançar, perde a graça. Aqui, ó, a decomposição do documento. Aqui a gente consegue ver uma certa variação aqui da luz. Tá muito rápido os frames. Isso são meses, né? Dias. Olha que legal. Isso é como se fosse os 9 meses dentro da barriga. Olha que legal. Ali ela já tinha formado a raiz. Uau! E agora esse documento ele vai ser digerido pela terra, né? E os colédocons vão ir para suas localizações. Legal pra caramba. É uma outra dimensão da natureza. Olha isso tudo representa a adaptação sensitiva da planta ao território, tá vendo? Olha, olha, os rupios e tal. Cara, incrível, fascinante. Ah, isso é uma sabedoria muito pura para, para nosso efeito de saber, né? Graças a muitos cientistas e muitas tecnologias em consolidação dessa importância, né? Um ponto muito grande para nós. Parabéns para todos, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.